Nessa aula você vai aprender sobre o programa que eu utilizo para fazer renderização dos modelos 3D. A renderização é aquele processo que você faz para deixar a sua maquete eletrônica mais real possível. Então você insere iluminação, reflexão nos materiais e assim por diante, e no final você vê aquela imagem fotorrealista. E o programa que eu utilizo é o Enscape, certo? Eu vou explicar para você como que você faz para fazer download. Na descrição dessa aula vai ter o link de acesso para você entrar e cadastrar, para você fazer o download do programa e utilizar durante 14 dias free. Então, aqui no link você vai ver, você vai ser direcionado para essa página. Nessa página você vai preencher com seus dados para poder fazer download do programa Enscape. Assim que você fizer o download, você vai instalar ele no seu computador e vai utilizar ele dentro do SketchUp. Para você poder instalar o Enscape no seu SketchUp, ele tem que estar fechado, certo? Então você fecha todos os programas no seu computador, descarrega o arquivo e já pode reiniciar o SketchUp e ele vai aparecer aqui na sua aba de ferramentas. É só você apertar o botão direito e vir na opção Enscape, que já vai aparecer aqui na sua extensão. Então eu vou te explicar como que funciona o Enscape, o que significa cada um desses quadradinhos aqui, tá? Esse íconezinho de informação é para você saber sobre a sua licença quando você adquirir o software. Se você tiver algum comprovante de matrícula que você é estudante, você não paga nada na versão do Enscape. É uma versão igualzinha à Pro e ela é válida por 1 ano, tá? Para quem não é estudante, tem um valor que tem que pagar e é só visualizar lá no site. Depois aqui, se você quiser mandar alguma mensagem, se der algum erro no seu arquivo, você pode enviar um e-mail para eles te respondem. Esse configurações gerais são configurações onde você coloca a sua placa de vídeo do seu computador. Então, se você tiver, pode ser que ele venha desativado, então você precisa ativar aqui. E preferência, se você quiser mudar o idioma, se tiver em inglês e você quiser mudar para português, você pode vir aqui em preferências e mudar aqui o idioma, tá? Vou fechar então, essa é a parte das configurações. Essa nuvenzinha é quando você fizer uma imagem 360, é nessa nuvenzinha que ela vai ficar arquivada a sua imagem. Essa bolinha quadriculada, ela é o editor de materiais do Enscape. Então, qualquer material que a gente selecionar aqui e que eu queira trabalhar a configuração dele, é nessa bolinha que eu vou clicar para abrir o editor de materiais. Então, se eu pego aqui algum tipo de material que eu já configurei, é aqui que ele vai estar as características desse materiais. Essa outra é a biblioteca, essa que parece um catálogo, é a biblioteca do Enscape. Já são materiais configurados por ele que você também pode utilizar no seu projeto. Aqui ao lado tem a biblioteca de ativos. E o que é essa biblioteca de ativos? São bloquinhos que quando você coloca no seu modelo, ele já está configurado para renderização. Então, você não precisa tratar esse material, tá? Essa poltrona, na imagem, aparece com uma textura no assento, uma textura na estrutura dela em madeira, tá? E olha só o que acontece. Quando eu clico nela e trago ela para o meu modelo, ela está dessa forma, tá? Toda branca. Isso significa que ela é um proxy. É um material que ele já está todo configurado, só que para não ficar pesando no meu modelo, eles fazem esse proxy e ele fica dessa forma. Então, essa parte de biblioteca de ativos, eu utilizo bastante a vegetação, porque vegetação são blocos que pesam muito e aqui tem vegetação que ela é muito mais leve e tá com uma boa qualidade. Como esse curso é voltado para interiores, a vegetação para interiores está mais na parte inferior, tá? Então, você vai descendo
o seu rato e você vai ver que aqui já aparece outros modelos. Eu vou aproveitar que a gente está nessa aula e vou colocar aqui essa planta, tá? Ela é um bloco como outro qualquer. Então, é só mover e, quando quiser, diminui com a escala. Aqui, nessa bolinha com o mais, ela é a parte onde você vai colocar a iluminação, tá? Então, ele vem com iluminações, que é a esférica, spot, linear, retangular e disco. Ok, esse daqui é para você sincronizar a visualização com SketchUp. Então, quando você quer que tudo que você mova aqui, a cena, no SketchUp, você quer que move também no Inkscape, você ativa essa configuração. Se você quiser, o ideal é você deixar ela desativada, para ele não bloquear o seu modelo. Essa outra, ela é de atualização ao vivo. Então, geralmente, quando ela está ligada, o Inkscape, que é esse quadradinho, é onde abre a janela do Inkscape. Quando ele está ligado, automaticamente ela já fica a atualização ao vivo ativada. Mas se estiver bloqueando muito seu computador, você pode desligar e voltar a ligar ela para ela mostrar como que vai ficar a renderização. Eu vou abrir a tela do Inkscape para explicar exatamente o que eu estou falando. Então, para eu abrir a janela do Inkscape, é só eu clicar nesse quadradinho aqui. Você precisa aguardar alguns instantes para que ele carregue todos os materiais, os bloquinhos, as texturas, iluminação, para poder visualizar. Por quê? O Inkscape, ele é um programa de renderização interativa. Quando você abrir a janela dele, você já vai visualizar em tempo real a renderização. E depois, conforme você for configurando os materiais, ele vai atualizando. Então, olha só, aqui eu já tenho o meu modelo, que ele já está atualizado. Eu não preciso ficar apertando um quadradinho, não preciso apertar toda vez que eu quiser uma imagem renderizada. Ele já consegue ir renderizando interativamente. Ó, já entrei aqui dentro. E você vê que vai ser pouca atualização que eu vou precisar fazer desse meu modelo. Por quê? Porque foi conforme eu falei para vocês. Esses bloquinhos que eu deixei guardado já vem com algumas configurações. Por exemplo, essa TV, ela já vem com essa reflexão, então ela já vem configurada para que ela seja mais realista possível. A iluminação, aquele bloco de iluminação, também já vem com uma iluminação de spot dentro dela. E como que eu faço para poder mover dessa forma que eu estou fazendo? Se você tiver dificuldade de trabalhar com esse modelo do Inkscape, é só você apertar a letra H. O H vai te mostrar como que funciona. Então, se eu quero ir para cima, eu posso usar também essas teclas que ele mostra aqui do teclado, tá? E, Q. Ou então, olhar em volta, que é segurar o botão indicador, ó, no rato e mover. Se eu quiser orbitar, que é sair, ele vai sair do lugar, tá? Então, é com o botão direito. Panorama é você conseguir mover como se fosse a mãozinha no sketch. Então, quero mover de um lado para o outro. É segurar aqui no scroll do rato e arrastar. Se eu quero ir, por exemplo, eu tô aqui na sala e eu quero ir lá para a cozinha. É só eu clicar 2 vezes e ele vem diretamente para aquele ponto que eu cliquei. Para eu mudar a hora do dia, eu vou segurar Shift e vou apertar o botão direito, tá? E aí eu consigo mudar a hora do dia. Vou movendo o rato para o lado, tá? Só que também tem uma outra forma de você mudar a hora do dia, que é o sol. Não sei se você consegue ver aqui na tela, que é apertar a letra U. Vou até mover aqui. Observem aqui embaixo que vai aparecer, ó. Vou apertar a letra U. Ele tava de noite, ó, tá 19 horas, 20 horas, tá de noite aqui embaixo e vai ficar de dia, ó. Então, eu vou apertando a letra U e ele vai modificando a hora do dia. Além disso, eu consigo, com a letra Shift, mudar
a inclinação do Sol. Então, eu seguro Shift e U e ele muda a inclinação do Sol. Se eu apertar Ctrl, I ou U, ele muda a rotação do Sol, tá? Então, rotação é com Ctrl, pressiono o Ctrl e aperto o U, o I, letra U, letra I. O Shift, eu consigo a inclinação do Sol, então, eu seguro o Shift e aperto I ou U. E para mudar o horário é I ou U sem outra qualquer tecla auxiliar, tá? Para mudar o horário do dia. Então, assim você consegue manipular o Sol dentro da sua maquete. Aí aqui, dentro do seu modelo, você tem algumas opções aqui dentro da ferramenta do Enscape. As principais que nós vamos utilizar é esse quadradinho de captura de tela, que ele vai renderizar a imagem, esse de fazer edição de vídeo e esse daqui de câmera 360. Aqui desse lado você tem uma localização da sua planta baixa, se você quiser clicar nele, você consegue viajar aqui no seu modelo, certo? É só você clicar para onde você quiser ir. Por exemplo, eu estou aqui na maquete, eu quero ir para o quarto, é só clicar aqui em cima do quarto e ele já foi para dentro do meu quarto. Aqui nesse outro quadradinho é o quadro seguro, que é a área de renderização. Ele vai renderizar uma imagem dentro desse espaço em preto. Vou apertar o H, só para vocês verem ele com melhor qualidade. Aqui é para você mudar a visualização se você quer perspectiva ou ortogonal, ou de 2 pontos. E essa do olhinho é a configuração do Enscape. Então, aqui eu tenho a aba de principal, onde eu posso mudar o meu modelo para visualização. Então, se eu quiser uma visualização toda branca, só aparecendo a iluminação, sem materiais, tá? Às vezes você pode fazer uma renderização assim, só para ver se as luzes estão ok. Tem essa opção poliestireno, que ele apresenta mais a temperatura das cores. E tem essa opção de visualização da luz. E aí ele vê conforme os looks. Então, se você quiser fazer um estudo luminotécnico e mostrar a quantidade de looks, você consegue mostrar com essa imagem. Eu sempre utilizo ou nenhum, que é para aparecer as texturas, ou o branco, se eu quiser fazer uma imagem mais gráfica. Essa parte aqui de esboço, essa aba de esboço, é para você colocar linhas, tá? Então, quanto mais eu mover ela para a direita, ela vai colocar linhas no meu modelo. Eu sempre deixo ela em torno de 3, 5% no máximo, porque ele dá um tom mais de realismo, ó. Vou voltar aqui e fica melhor no meu desenho. Nesse caso, eu vou deixar 2, que ele fica demarcando os espaços. Aqui embaixo em câmera, também posso mudar 2 pontos, ortogonal e perspectiva. Aqui, exposição automática é quando ele regula a iluminação conforme você vai de dentro para fora. Por exemplo, se eu voltar aqui no zoom e sair lá para fora, ele regula a imagem para a imagem externa. E quando eu entrar, eu espero um pouquinho e ele já regula a imagem para não ficar escura. Depois, aqui embaixo, tem a exposição, que é menos ou mais iluminação, que eu posso regular também. E tem o campo de visão, que eu posso colocar mais aproximado ou menos aproximado, tá? Em torno de 90 graus é o suficiente, tá? Em casos que você tem uma casa de banho, então assim, com campo de visão, eu consigo visualizar ambientes menores. E aqui embaixo, qualidade de renderização, que você pode deixar esboço, médio ou alto, ou ultra, isso vai depender da configuração do seu computador, você pode deixar mais ou menos. Aqui na aba de imagem, ele também permite que você possa fazer algumas alterações de produção na sua imagem. Eu sempre uso esse padrão,
a menos que eu queira, se eu ver que essa imagem, por exemplo, está muito amarelada, eu uso alguma coisa aqui, por exemplo, saturação, então eu posso deixar ela um pouco mais fria, tá? Mas eu tento sempre utilizar os efeitos que já estão nele. Então, aqui você tem vários efeitos que você pode fazer de correção de imagem. Atmosfera. Se eu quero ver essa névoa, né? Essa névoa, ela serve para quando eu tenho uma imagem lá fora, tá? E eu quero colocar que parece que tem uma neblina. Então, eu posso aumentar a altura dessa neblina e a intensidade dela, ó. Ele fica um céu mais baixo, certo? Por quê? Porque é como se eu tivesse uma neblina lá fora. Aqui também eu tenho a intensidade do brilho do sol, que eu posso colocar mais e menos. Você pode mexer aqui. O brilho do céu noturno para imagens noturnas. Aqui, nitidez da sombra, se eu quiser deixar a sombra menos aparente ou mais aparente. A sombra mesmo de algum objeto no chão. Aqui, o brilho da luz artificial, então ele vai modificar todas as luzes. Então, ele vai aumentar a intensidade de todas as luzes. E aqui é o brilho do ambiente. Eu sempre deixo eles por padrão, só modifico mesmo quando eu vejo que a imagem precisa de algum efeito para modificar ela. A intensidade do vento, como nós estamos trabalhando com uma imagem interna, eu não preciso ter o vento. O vento ele serve para uma água de piscina, para uma vegetação que está lá fora, porque conforme você vai fazendo um vídeo e vai andando, ele vai movendo as folhas e a água da piscina. Aqui no céu, nós podemos colocar algumas imagens lá fora. Então, observe aqui, ó, nessa sala, eu vou posicionar aqui mais para o lado. Aqui na sala, nós temos esse ambiente, eu posso simular que eu tenho uma imagem lá no fundo. Então, ele já tem um horizonte pré-definido aqui. Ele tem deserto, floresta, montanhas, tá? Ele já tem essas pré-prontas. Local de construção, cidade, urbano, cubos e terreno branco, certo? Eu posso colocar, por exemplo, essa opção de cidade e posso rotacionar ela também, ó. Então, ela é uma imagem HDRI que você pode modificar ela. Por exemplo, imagina que eu estou no alto, então uma imagem assim já fica um pouco mais realista. Aí eu posso usar aquela névoa. Então, eu posso vir aqui em atmosfera e aumentar um pouquinho da névoa, ó, para ela ficar mais esmaecida essa imagem lá atrás. Aqui é quando eu tenho uma imagem externa, que eu posso mexer na densidade das nuvens. No caso dessa imagem, eu não preciso mexer, mas se você tiver uma imagem externa, você pode mexer na quantidade de nuvens que você quer no seu modelo, ó. Então, posso deixar um céu mais nublado e um céu mais aberto. E aí você pode ir movimentando aqui, visualizando como você quer. Como é uma imagem interna, eu não mexo em nada. E por último, a saída é a configuração final. Então, eu quero uma imagem Ultra HD e ela já tem esse formato paisagem. Se eu quiser um formato retangular, um modo retrato, eu posso modificar aqui. É só eu vir nessa opção personalizado e mudar aqui o tamanho da imagem, certo? Então, se eu quiser um modo retrato, é só inverter essa imagem. Então, eu vou colocar 1080, 1920, tá? E lembra que eu falei, é só você apertar nesse quadradinho, ó, que ele vai mostrar. Então, aqui ele já mudou para o modo retrato. Mas eu sempre utilizo esse Ultra HD e ele é um modo que vai em qualquer computador, a menos que eu queira fazer uma imagem para redes sociais, aí eu coloco aqui o tamanho da imagem de rede social, tá? E vamos supor que eu queira renderizar essa imagem ainda sem nenhum tratamento, tá? Então, eu vou renderizar essa imagem. É só apertar nessa caixinha, tá? Captura de tela. Ele vai abrir uma pasta do computador para gravar. Então, você vai colocar o nome, imagem 1, e vai procurar a pasta que você quer gravar e vai guardar.
espera alguns segundos e você já vai ter a sua imagem renderizada. Pronto, eu nem cortei, nem vou cortar esse vídeo para vocês verem como que é rápido a renderização, tá? Essa foi a primeira renderização só para poder visualizar uma imagem sem ainda configurações de renderização. Esse óculos aqui também é importante a gente mostrar, é importante eu mostrar para você, porque esse óculos você pode criar uma cena do Inkscape. Então, eu vou criar uma cena dessa mesma que a gente acabou de fazer renderização sem colocar efeitos. Eu vou criar uma visualização. Então, é só apertar aqui embaixo, nesse quadradinho laranja, criar visualização. E eu vou colocar cena 1, para depois que a gente renderizar, poder modificar ela. E vou criar. Pronto, então a gente já tem essa primeira cena. Então, se eu mover ela para qualquer outro lugar, é só eu clicar em cima dela que ela volta para aquela cena gravada, certo? Então é isso. Nessa aula você aprendeu os princípios básicos do Inkscape. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima aula!